Olá, crianças! Aqui é a professora Juliana e hoje nós vamos falar de um assunto bem bacana. Eu, pelo menos, adoro esse assunto, que é histórias em quadrinhos. Quem não gosta? Desde quando eu era criança, eu amo ler uma história em quadrinho. E até agora, depois de adulta, de vez em quando eu ainda pego uma história em quadrinho para poder passar o tempo. É um lazer super divertido, não é mesmo? E o mais importante, cada vez que a gente pega uma história em quadrinho, a gente aprende mais. É um lazer que está atrelado, que está alinhado com o nosso desenvolvimento e aprendizagem da leitura e da escrita. Então, hoje nós vamos falar sobre os balões. O que seriam os balões numa história em quadrinho? O balão, ele existe na história em quadrinho para organizar a fala do personagem, para transmitir a ideia, para transmitir pensamentos, para sentimentos e até fazer uma leitura do espaço em que aquele personagem está vivendo aquela história. Então, mais do que uma leitura de palavrinhas, uma leitura das frases, a história em quadrinho, ela também é uma leitura das imagens. E os balões, eles passam muito isso pra gente. Vamos começar a ver o principal balão que existe numa história em quadrinho. Professora, mas o que é balão? Você nem me explicou ainda. Calma. Os balões, eles são aquela imagem que está ligada ao personagem, transmitindo a sua fala. Vamos ver os principais, isso já vai te dar um estalo do que nós estamos falando. O principal balão numa história em quadrinho é o balão de fala. É esse balão aqui. Vocês devem já ter visto bastante. Aqui dentro do balão vai a fala do personagem, o que ele está querendo falar, a ideia que ele está querendo transmitir. E nesse balão sempre tem uma pontinha que a gente chama de apêndice, que está ligada a quem fala, porque senão ia ficar solto. Quem falou isso? Bom dia! Se tiver só um personagem no quadrinho, você vai até entender quem falou. Mas e se tiverem 3 personagens? Quem falou bom dia? Então, esse apêndice, ele liga o personagem ao balão. Então, por exemplo, ele vai vir aqui e eu vou falar: olá, galera, tudo bem com vocês? Quem falou? Eu, professora Juliana. E aí a minha fala vai vir aqui, dentro do balão para vocês. Ele é comum, ele tem as bordas bem definidas e é o que mais aparece nas histórias em quadrinho. Então, balão de fala quando o personagem for falar alguma coisa, ok? E aí nós temos também outros balões. E aí, quando eu falei para vocês prestarem atenção na margem do balão, é porque a margem também nos fala muita coisa. Por exemplo, esse balão aqui, com as margens pontilhadas, ele quer dizer balão de cochicho. Isso mesmo. Significa que você vai fazer a leitura de que naquele momento, quando esse balão aparecer, na verdade, o personagem ele está cochichando alguma coisa. Querem um exemplo? Vou contar um segredo para vocês. Não contem para ninguém, mas os alunos do terceiro ano são os melhores da escola. Perceberam que eu estava cochichando? Eu mudei o meu tom de voz para poder contar um segredinho para vocês. E esse balão é o balão que representa o cochicho. Olha só, ele vem pontilhadinho, tá? Lembrando que ele também tem o apêndice mostrando quem está cochichando, ok? Temos mais balões. Por exemplo, se o personagem ele não quiser falar alguma coisa para alguém, mas ele estiver pensando, como que você vai saber como é que ele está pensando? Através do balão de nuvem. Isso mesmo, lembra uma nuvem, não é? Formatozinho de nuvem. E ó, o mais interessante, esse balão, ele possui o apêndice em forma de bolinha, porque a pessoa não está falando, a pessoa está apenas pensando. Por exemplo, vamos lá. Se eu estiver olhando para vocês e pensando, que galerinha, ó, vou contar para vocês o que eu estava pensando. Que galerinha mais inteligente esses meninos do terceiro ano. Perceberam? Eu não vou estar verbalizando, mas você vai entender que, na verdade, o personagem está pensando. É como se você estivesse lendo os pensamentos daquele personagem. E como que você vai saber disso? Pelo balãozinho de nuvem.
Bacana, né? Temos mais balões. Vamos lá? E se, por exemplo, eu estou conversando com vocês normalmente, e aí na história vai se desenvolvendo e digamos que o personagem, ele quis gritar, ele quis exclamar, ele quis dar um susto, uma surpresa. Temos um balão para isso também. Olha só, esse balão aqui. Só de olhar não parece que o balão está gritando? Então, quando você observar esse balão, você vai saber que o personagem, ele está falando alto, gritando mesmo. Tipo, então vai ser isso. Você já vai ler o seu quadrinho entendendo a mensagem do personagem. Olha só, esse aqui é o balão de grito. Diz, pode ser susto, pode ser alegria, pode ser medo. Ai, até eu me assustei. Que horror. Então, esse daqui é o balão de susto, de surpresa. Resumindo, é o balão de grito, tá? Quando você observar esse balão, significa que aquele personagem ele está gritando. Ele não está cochichando. Ele também não está pensando. E muito menos falando normalmente. Ele vai estar gritando mesmo, tá bem? E aí temos mais. Não acabou por aí. História em quadrinho dá pra gente explorar tanta coisa bacana. E aí, às vezes pode aparecer esse balão aqui. Ah, gente, o que significa esse balão? Percebam que ele tem diferente do balão da fala. O que ele tem de diferente do balão da fala? Esse aqui era o nosso balão da fala. Esse é o nosso novo balão. O que ele tem de diferente? Isso mesmo, ele tem vários apêndices. E o que isso quer significar? Esse aqui é um balão de fala coletiva. Significa dizer que várias pessoas falaram ao mesmo tempo. Por exemplo, sabe aquele momento que a professora entra na sala e fala assim, bom dia! E vários alunos respondem ao mesmo tempo, bom dia! Para não ter que criar um balãozinho para cada um falando bom dia, é um balão só com os apêndices diferentes. Lembrando que o apêndice ele está mostrando quem está falando. Então, esse aqui é um balão de fala coletiva. Vamos lá! Ainda temos mais coisa. Lembra que eu falei para vocês que a história em quadrinho, ela é uma mistura de leitura de palavras com leitura de imagem. E que o balão nos proporciona também, nos auxilia nessa leitura. O balão, ele às vezes mistura ali a leitura das palavras com a leitura de imagem, auxiliando para que a gente interprete da melhor forma possível. Temos mais balões. Vamos lá? Esse daqui, aposto que vocês já viram várias vezes. Opa, tô escondendo o apêndice. É um balão de fala que pode vir também como um balão de pensamento, aquele da nuvem, mas a grande jogada desse balão é porque no centro dele nós temos uma lâmpada. E olha o que mais interessante, leitura de imagem. A lâmpada, ela está acesa. Como, professora, que eu vou saber se essa lâmpada está acesa ou está apagada? Pela imagem. A imagem com esses pontinhos assim, ó, mostra que a lâmpada, ó, acendeu. Então, se eu estou conversando aqui com vocês e de repente significa que eu tive uma ideia genial para colocar em prática com os meus alunos. Então, quando você estiver vendo uma história em quadrinho, uma tirinha, você encontrar esse balãozinho aqui, significa que é o balão de uma ideia. A ideia é bem essa, um balão que se acendeu, uma ideia que se acendeu, a lâmpada brilhou. Então, o personagem teve uma ideia. Temos mais. Por exemplo, às vezes você vai encontrar esse balãozinho com uma interrogação. Significa dizer que o personagem, ele está querendo te falar que ele está com... O que a interrogação quer nos dizer mesmo? A gente usa a interrogação em frases que a gente está fazendo uma pergunta, um questionamento, uma dúvida. Então, é bem isso, é uma dúvida. O personagem está lá. E aí ele não falou nada. Mas na figura mostra lá um bolo de chocolate e um bolo de cenoura. E ele tá assim. O que você consegue ler disso? Ele está em dúvida. Ele está na dúvida, na pergunta. E aí, qual bolo eu como primeiro? Chocolate? Cenoura? Não sei. Então, com isso, você vai saber que ele está em dúvida. Mas também pode acontecer dele não ter dúvida. Ele está
exclamando. E nesse caso, vai aparecer o balãozinho com exclamação. Olha eu de novo tampando o apêndice. Lembrando que o apêndice é super importante, porque ele vai mostrar quem tá falando, né? Então, quando você viu e você decidir, bolo de chocolate vai primeiro. Ou então, quando você observou, aquele personagem observou algo que de repente ele teve uma surpresa, uma exclamação, a gente vai utilizar, tá bem? Então, só pra gente observar, olha o tanto de balões que nós temos para fazermos a leitura de uma história em quadrinho. Olha que bacana. O coletivo, a fala, o pensamento, o cochecho, o grito! Temos tudo isso. Então, galerinha, o que eu quero mostrar para vocês é que a história em quadrinho é um tipo textual, é um gênero textual que a gente pode explorar a linguagem de diversas formas, e principalmente a linguagem não verbal. Às vezes, você vê uma criancinha de 3 aninhos pegando e folheando um gibi. E você pensa, já sabe ler? Não, mas ela não sabe ler as palavras. Mas ela sabe ler as imagens. Então, a história em quadrinho é muito bacana. E vamos agora explorar um pouquinho. Vamos para a nossa atividade? Na plataforma você vai encontrar uma atividade sobre a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a professora, que ela vai te auxiliar da melhor forma possível, tá bom? Espero que tenham gostado. Tenham todos uma ótima semana.